Meu nome é Victor Galvão e aqui no meu canal eu falo com você sobre temas que são importantes para você ficar mais confiante para dar plantão na emergência. O vídeo de hoje é um novo formato, eu vou chamar esse formato aí de Vamos Fazer Ciência. Eu vou trazer artigos que sejam relevantes na prática do dia a dia na emergência para conversar com você e aí trazer uma forma até de atualização. E a gente vai discutir. Importante eu destacar que aqui é o meu ponto de vista, né? Não é necessariamente o que é definitivamente correto e indiscutível. É o meu ponto de vista e é importante a gente destacar que a gente está falando sobre coisas que estão saindo agora, né? Coisas novas. Então é possível que existam vieses, números forçados a dizer o que o autor quer. E aí eu vou lendo aqui o artigo junto com você e a gente vai, né, chegando a uma conclusão. E aí você pode dizer aqui nos comentários, né, dizer para mim se você concorda, se você discorda, o que é que você achou. E aí a gente vai também conversando durante aí o período que o vídeo tiver por aí, né? Você pode comentar o momento que você quiser. Então vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, o artigo de hoje é sobre a hidrocortisona, né, na pneumonia grave. É um artigo que saiu recente, agora no mês de março. Então o que é que ele traz aqui, ó? Que o processo inflamatório, né, assim, pode ser melhorado com o uso de glicocorticoide. Isso aqui é o background, né? Por que que os autores trazem essa ideia, né? E aí é um estudo de fase 3, né? Então é um estudo que já está usando pacientes multicêntrico, duplo cego, randomizado com controle, né? Então que compara um grupo, né? Um grupo intervenção com um grupo controle, né? Em vários centros, com adultos, né? Que foram admitidos na UTI por pneumonia grave. E aí eles receberam hidrocortisona 200 miligramas por dia por 4 a 8 dias. E aí foi visto, né, foi avaliado qual vai ser o desfecho. Todos receberam standard care, né, e aí receberam antibióticos, tudo, e aí comparou com placebo. Então, um estudo placebo controlado. E aí ele vai, assim, vamos aqui para o resto do estudo, e aí vamos lá. É um estudo duplo cego, né, randomizado, controlado por placebo, de superioridade, né, que foi em 31 centros na França. Aqui os pacientes adultos, né, que foram elegíveis, né, que foram admitidos na UTI com pneumonia grave. O diagnóstico foi radiológico e clínico, né, e aí ele detalhou no apêndice, aqui que eu não tenho acesso, e aí a gravidade da pneumonia foi definida, né, pela presença de pelo menos um dos 4 critérios, né, de, assim, a gravidade da pneumonia, né, foi definida por pelo menos um dos 4 critérios, né, critérios de ventilação mecânica, né, pelo menos com 5 de PIP, né, administração de oxigênio por CNAF, né, cano nasal de alto fluxo, PF, né, menor do que 300, ou uma fração de ejeção de 50% ou mais, com máscara não reinalante e um PF menor do que 300 também, ou um score PESI, né, PSI, aliás, Pulmonary Severity Index, né, o PSI, né, de pelo menos 130, beleza? Então isso aí foi definido como o que é que foi incluído, né? E aí como critério de exclusão aqui, a gente tem a não intubação, né, pneumonia por vírus e cadê? O que mais? Choque séptico também, né? Porque eles optaram por tirar o paciente com choque séptico por já ter a questão do uso de corticoide, né? Já ter uma modificação aí da fisiopatologia pensando no paciente com choque séptico por causa do uso de corticoide. Então vamos lá, a intervenção foi aqui. Hidrocortisona, 200 miligramas por dia nos primeiros 4 dias. E no quarto dia, a equipe assistente decidia se ia manter por 8 ou 14 dias, dependendo da condição, né? Aí eles vão ver aqui os desfechos, né? O desfecho que ele foi avaliar foi morte por qualquer causa em 28 dias. Então é um desfecho duro, é um desfecho legal de ser avaliado, né? Aí olharam também, né, morte por qualquer causa, né, como desfecho secundário em 90 dias, o tempo de tempo de permanência na UTI, tempo de ventilação mecânica, uma série de outros desfechos que comumente são usados, né? Se evoluiu para intubação, tempo na intubação, tudo isso, que geralmente é visto. Aí vamos lá para os resultados, né? O estudo ocorreu de 2015 a 2020, e aí pegou 5.948 pacientes elegíveis, e aí desses elegíveis, 800
foram estudados. E ele mostra num gráfico depois por que o paciente foi excluído e tal, e aí a gente pode olhar aqui, mas assim, eu acho que não vai ter muita significância agora. E aí eles dividiram de 1 para 1, né? 401 foram para o grupo de hidrocortisona e 399 foi para o grupo placebo. E aí ele vai ver aqui, ó, desfecho primário. No dia 28, a morte ocorreu em 25 dos 400 pacientes, né, 6,2, com um intervalo de confiança de 95%, né, assim, dentro da curva para hidrocortisona, e em 47, 395 do grupo controle, né, foi 6,2% versus 11,9%, com a diferença absoluta de menos 5,6 pontos percentuais para o grupo hidrocortisona com P significativo, né? Então o intervalo de confiança aqui, ó, manteve-se negativo. Então esse desfecho primário aqui foi bom, né? Então a hidrocortisona reduziu a mortalidade de 28 dias do paciente com pneumonia grave. E aí tem essas análises secundárias, não vou abordar tudo aqui, eu vou deixar para ver na tabela, porque o desenho do estudo ele não é feito para os desfechos secundários. E aí o desfecho secundário é mais uma coisa para a gente, né, ficar matutando a respeito. Aqui as características basais de cada grupo, eu já dei uma olhada nessa tabela aqui. A gente vê que foram grupos homogêneos, né? Eles foram randomizados de forma igual. Qual a importância disso aqui? Às vezes isso aqui pode gerar algum viés, né? O paciente que tem mais uma complicação, sei lá, digamos que um grupo tinha mais DPOC do que o outro, então se beneficiaria mais de corticoide ou não, né? Ou um grupo estava mais grave do que o outro. E aqui não tem nenhuma alteração. Aqui pela tabela, os pacientes assim percentualmente têm a mesma distribuição, né, de condição clínica, de nível de gravidade, né, de pneumonia, tudo, eles estão bem próximos. E aqui, ó, essa tabela aqui é importante, né, com desfecho primário, né, que a gente mostra aqui, ó, P significativo, né, morte 28 dias foi melhor, né, morreu menos, o paciente fez hidrocortisona 200 mg durante pelo menos os 4 primeiros dias. E aqui, ó, desfecho secundário, vamos lá. Desfecho secundário, a gente não tem alteração de mortalidade de 90 dias, né, tempo de incidência, né, de intubação pelo dia 28 foi menos aqui também, então sugere que o paciente sai do tubo, né, deixa de ser intubado. De VNI não teve alteração aqui no risco relativo. O paciente usou menos vasopressor também, né, assim, risco relativo menor também. E aqui, ó, desfecho de segurança, a gente vê aqui infecção, não teve diferença. Então, assim, ó, mostra também que apesar do uso do corticoide, o paciente não teve mais infecção associada à ventilação mecânica, infecção de corrente sanguínea, não teve um geral de infecção no dia 28, né, maior do que o grupo placebo. E também não teve significativamente alteração na questão de sangramento gástrico. Então isso aí é bem interessante, né? O que mudou aqui, ó, é que o paciente que fez uso de hidrocortisona, ele teve mais uso de necessidade de insulina. E aí tem lógica, né? O paciente está fazendo uso de corticoide, então isso aí vai fazer com que o paciente tenha alteração de glicemia. Então aqui, ó, são achados interessantes aí, mostrando que a hidrocortisona foi melhor do que o placebo quando a gente pensa no paciente que está na UTI com pneumonia grave. Importante a gente destacar isso aí, é um paciente que está na UTI com pneumonia grave e aí a hidrocortisona foi melhor. Então é algo que dá para a gente talvez começar a usar na prática, sim, mas é algo que também a gente tem que pensar bem assim, é o paciente com pneumonia grave na UTI. Então é um cenário bem específico. Obviamente que a gente não vai ter essa disponibilidade de UTI em todo canto. Então, assim, se é um paciente que você acredita que tem indicação, eu acho que é válido você colocar hidrocortisona 200 mg dia no paciente com pneumonia e grave, né? E é o que foi definido por grave no estudo, ele colocou como paciente com PSI acima de 130, um paciente com necessidade de ventilação mecânica ou com PF abaixo de 300 em uso de máscara não reinalante com FiO2 de 50% ou em VNI. E aqui vamos ver aqui na discussão, é interessante a gente dar uma lidinha na discussão também, porque sempre os autores colocam os viés, o que é forte, o que é fraco no estudo, né?
Aí ele coloca que poucos estudos avaliaram especificamente paciente com pneumonia grave, né, com uso de corticoide. Aí ele fala de outros estudos que tiveram resultados similares, alguns estudos que tiveram resultados diferentes. Então ele fala que tem alguns dados que corroboram que o achado do estudo atual. Aqui ele coloca que existiam algumas limitações, né? Ele fala que a mortalidade observada no grupo controle foi bem menor do que eles esperavam, né? Do que eles estimavam. Então, eles sugerem que isso aí pode ter pego uma população de pacientes menos graves, né? Do que eles imaginavam. Então, mas assim, pela quantidade de pacientes que foi ventilação mecânica, eles acham que tiveram uma população de alto risco, né? Então, e pelo PSI e tudo, o PSI médio foi em torno de 130, se eu não me engano. Vamos lá aqui no resultado. Ó, 130 e 127, né? O PSI médio. Então, que é aqui, mas a grande maioria foi classe 5, então o PSI já bem mais alto. Então, assim, de fato foi uma população mais complicada, sim, né? E aí ele coloca aqui também nas limitações é que a hidrocortisona foi feita em infusão contínua, né? Foi 200 miligramas a cada 24 horas em infusão contínua. Então isso aí pode ser algo que não seja reprodutível. Acho que é interessante, né? Enfim, ficar de olho aí nos próximos anos e nos próximos meses se vai sair algum artigo em que não seja infusão contínua ou vai sair algum dado novo aí com relação ao uso de corticoide em paciente com pneumonia. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, é algo que, de fato, pode mudar um pouco a prática já no nosso dia a dia, né? De você fazer uso do corticoide no paciente que você está pensando num processo pneumônico, e aí talvez colocar o corticoide como a gente faz em dose para choque, né? 50 miligramas de 6 em 6. Não é exatamente o que o estudo coloca, mas talvez seja algo que dê para fazer, e aí seja algo que a gente precise estudar mais para frente. Minha opinião é que é algo que dá para a gente começar a aplicar na prática do dia a dia. Espero que você tenha gostado desse novo formato. A ideia é fazer isso semanalmente, pelo menos um artigo por semana. Eventualmente, se sair algo mais interessante, eu vou tentar fazer mais de um, né? Se tiver algo que seja mais relevante, tentar fazer mais de um por semana, mas a ideia é ser semanal também. Então, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Reforçando, né? Se você achou alguma coisa diferente de mim, se você leu esse artigo, se você quer deixar algum comentário, se você concorda, se você discorda, bota aqui nos comentários, né? Me avisa aí o que é que você tá achando. Ah, tu falou uma besteira gigante aí, ou não, massa, que legal, também vou fazer isso, vou começar a mudar minha prática. Então, deixa aqui nos comentários aí, dá esse feedback, né? E aí, qualquer coisa, a gente continua trocando a ideia aqui nos comentários sobre o artigo, sobre os achados, né? Pra gente enriquecer a discussão. Valeu!